Oi, pessoal. 20 horas e 30 minutos, meus irmãos e irmãs queridos, sejam bem-vindos. O grupo Espírita Guerreiros de Cristo os recebe com carinho, com fraternidade, com muito prazer para essa nossa aula hoje do estudo sistematizado da doutrina espírita. Queremos agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todos vocês conosco, agradecer a Jesus, aos amigos espirituais que nos guiam, que cuidam de nós, nos dão tanto amparo, com tanto carinho, para que a gente consiga fazer todas essas coisas que a gente faz, em nome de Jesus. Então, iniciando o nosso trabalho de hoje estamos em poucas pessoas, apenas 5 até agora. Estamos iniciando o nosso trabalho sobre a existência de Deus, provas da existência de Deus, que é o início do estudo sistematizado, as primeiras questões também, e o Livro dos Espíritos. Então, deixando aí, como sempre, a palavra aberta a todos vocês, eu agradeço por estarem aqui comigo. Vamos iniciar o nosso estudo da melhor maneira. Olá, gente! Vocês conseguiram aí assistir o trabalho, assistir os vídeos da nossa Evelyn, me dão aí um retorno no chat, por gentileza. Estou virando o chat aqui agora. Dani, cadê todo mundo? Eu pus ali, apareceu ninguém hoje. Hoje uma aula essencial, né? Vamos pensar o seguinte: Deus é a origem, a causa, a essência. Deus é tudo. Então, Kardec, não podia deixar de ser de outra forma, questionou lá aos espíritos da codificação, nossos grandes irmãos, que é Deus? E a resposta foi aquela tradicional da questão número 1 que a gente conhece, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas é necessário entender Deus, conceituar Deus, saber que Deus existe. Vocês viram lá o vídeo que a Evelyn mandou junto com o trabalho dela. Vocês viram lá a história do barbeiro, que não acreditava que era ateu, né? Então, é importante a gente entender questões que são, mais alguém chegando aqui, que são necessárias no nosso dia a dia para entendermos Deus. Por exemplo, pessoas que dizem não acreditar em Deus. Isso existe? Pessoas que dizem ser ateias. Difícil, né? Não acredita e sente Deus. Também varia tanto, né? Mais interessante, o sentimento instintivo de que Deus existe está dentro de nós, no coração, na nossa mente, no nosso raciocínio. Então é importante a gente entender isso, porque Deus é a essência, como eu disse há pouco para vocês. E Deus é um sentimento inato, ele está dentro de nós desde sempre. Então é importante a gente se lembrar disso, porque Deus é a causa primária, ele que criou tudo. Ele sempre existiu, sempre existirá. Então ele é a razão, a origem, a gênese. E inteligência suprema, porque é ele que cuida de tudo. Tudo funciona sincronizadamente, maravilhosamente, com a coordenação de leis físicas, leis materiais, inclusive, imutáveis. Então, são coisas extraordinárias, muito extraordinárias. Como diz Leon Denis aqui na obra da nossa Evelyn, a opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo, essa opinião, quer ele queira ou não, quer saiba ou não, se reflete em seus atos. Então, o que acontece? Deus está aí. Deus é isso tudo que nós somos, isso tudo que nós vivemos. Então, a importância de Deus para cada um de nós, ela varia, né? De acordo com o nosso entendimento. A gente tem que ter tempo para que as pessoas que convivem conosco absorvam a nossa ideia de Deus. Mas a existência de Deus para nós, espíritas, é essencial. A essência de Deus para nós, dentro da doutrina espírita, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é essencial.
Então, essa questão de Deus sempre foi e sempre será, mais gente chegando aqui, ela sempre será, sempre foi, sempre será uma das nossas maiores questões. Cada um, como eu disse, entende Deus de uma forma. Então é necessário que a gente compreenda Deus dentro das nossas necessidades, dentro das nossas dificuldades. Sabemos que é difícil alcançarmos um raciocínio, além do nosso raciocínio mental físico, humano, encarnado, que possa compreender uma grandeza tamanha de Deus. Deus é tão grande que ele está além da nossa compreensão. Por isso que o objetivo desse nosso estudo é buscar uma compreensão mais abrangente possível da ideia de Deus. É difícil definir? Demais. Quase impossível. Se a gente for raciocinar, o Livro dos Espíritos, ele tem 1019 questões, 1018, dependendo da tradução. Kardec efetivamente tratou de Deus nas 5 primeiras questões só. Depois ele tratou de atributos da divindade e outros assuntos inerentes a Deus. Mas ele só questionou 5 coisas a respeito de Deus. Por quê? Nosso raciocínio não consegue alcançar algo da grandeza de Deus. Então, para não atrapalharmos mais ainda a nossa compreensão, o nosso entendimento, ficamos por aí, porque definir Deus, provar a sua existência, sentir, intuir a presença de Deus, depende de cada um. E de uma maneira geral, é muito difícil que a gente consiga compreender. Tem muitas origens. Deus, os testemunhos de Jeová dizem que Deus chama-se Jeová, porque a palavra Deus é uma palavra genérica. Então, cada um o conceitua de uma forma diferenciada. Mas, no fundo, no coração, na nossa mente, no nosso raciocínio, nós sabemos que ele existe, ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É isso? Deixa eu ver aqui, Maria Flávia. Inteligência suprema, causa primária, amor e justiça, misericórdia infinita, sabedoria pura, exatamente, é o que nos sustenta, né? Conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo, é mais essencial, pois ele nos sustenta, inspira, dirige, exatamente. Então, o que acontece? Esse raciocínio ele varia de acordo com a evolução dos povos. Então, nós vamos ver aí, quem estuda história, quem gosta da história, como eu gosto, nós vamos ver os deuses, os diversos deuses. Os romanos tinham dezenas de deuses, os gregos tinham seus deuses, né? Os egípcios tinham seus deuses. Isso variava, e ainda varia em alguns povos bárbaros, né? Principalmente os indígenas, né? Os nativos. Por quê? Porque eles não entendem que a lua, como a Evelyn pôs lá no trabalho, o sol, o fogo, os relâmpagos, são fenômenos da natureza, dirigidos, presididos, né, por Deus. Mas para eles, tudo que não tinha explicação virava um Deus. Então, essa ideia de Deus, para nós espíritas, ela evoluiu muito da lei de causa e de efeito. A lei de causa da vida, a lei de efeito da vida, ela mostra para nós que aquele sentimento instintivo que a gente sempre teve de Deus, ele tem razão científica. Por quê? Porque o homem primitivo não tinha essa compreensão. Ele não sabia de nada. Ele levou séculos para poder dominar o fogo. Ele levou séculos para poder evoluir das cavernas para construir alguma coisa. Então, nós estamos aí no planeta há quantos milhões de anos em evolução, em aprendizado. E esse sentimento de Deus, ele sempre existiu. Se a gente for olhar lá nos nossos antepassados da Idade da Pedra e companhia, sempre houve para eles algo superior. Aquilo que eles não compreendiam, que era mais forte que eles, era um Deus. O Deus do trovão, nos nórdicos, o Deus do fogo, o Deus do vinho, o Deus da fertilidade, e etc. Então, essa busca da verdade sobre Deus é necessária. Nós precisamos, no nosso íntimo, chegar a Deus. E chegaremos a Deus em espírito, é claro, compreendendo essa figura que seria Deus. Então, essa ideia de Deus
por todos os nossos esforços, maiores que sejam os nossos esforços, o nosso conhecimento, ela vai ficar incompleta. Jamais, na nossa atual evolução, vamos conseguir conceituar Deus. Deus é algo muito além do nosso conhecimento, muito além da nossa capacidade intelectual atual. Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente vai alcançando essa contextuação, aliás, essa conceituação, nós vamos alcançando esse conceito divino aos poucos, à medida que a gente consegue entender o que seria tão grande capaz de significar para nós a divindade. É importante que a gente se lembre disso, tá bem? Porque os conceitos de Deus, deixa eu ver no chat aqui, um momento só. Esse conceito de Deus para nós, ele é muito longe da nossa possibilidade de alcance. O homem nasce consentindo a existência de Deus. Tanto é que, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa própria consciência. Sim, e está escrita na natureza, está escrita também nos fenômenos, né? Ela está marcada no nosso íntimo, por isso a gente sente Deus. Por mais que você se diga ateu, na hora do aperto, você sabe que Deus é por você, que Ele está com você, Ele vai te ajudar. Então não existe essa história de Deus diferente, de um Deus para um, de um Deus para outro. Quando Jesus esteve aqui, acabou aquela história daquele Deus malvado, daquele Deus imprevisível, daquele Deus que causava medo, que controlava, que gerenciava, que se vingava, aquele Deus vingativo que mandava coisas para destruir as pessoas. Isso não. Isso acabou a partir da revelação do Cristo, porque Ele nos mostrou um Deus Pai, através do Pai Nosso, especialmente, através de tantos ensinamentos que Ele nos deu, né? Um Deus clemente, soberanamente justo, bom, cheio de mansidão, de misericórdia, através daquela passagem que Ele nos ensina que o Pai comum, nós, humanos, tentamos dar aos nossos filhos o que seja de melhor. Então, imaginemos o que Deus, que é essa soberania de inteligência, essa capacidade absurda, também não pode fazer por nós. Então, o ensinamento de Jesus para nós a respeito de Deus é extraordinário. É extraordinário. E essas provas que todo mundo fala da existência de Deus, eu não conheço, nunca vi Deus. São Tomé era assim também, né? Queria ver para crer. Jesus ensinou, é necessário crer para ver. Então, a gente fica aí, através de séculos e séculos e milênios, tentando definir o que é Deus, descobrir o que é Deus, mas é muito importante que a gente entenda que está lá em Provas da Existência de Deus, na questão número 4, a prova da existência de Deus está num axioma, como a Evelyn pôs para nós. Não há efeito sem causa. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Então nós temos que entender o seguinte: todas as causas são inteligentes para os efeitos inteligentes, como Kardec usou essa técnica na codificação espírita. Então, se as coisas estão por aí e não são obras do homem, nós podemos ver diversas, centenas dessas provas na natureza, por exemplo, são obras divinas, porque as coisas não acontecem por acaso. Dentro da doutrina espírita não existe acaso. Tudo tem uma causa e essa causa tem um efeito. Então é importante que a gente entenda sempre isso. Tá? Deus se revela pelas suas obras. Ele se revela pelas coisas que Ele fez e criou e estão aí conosco. Exatamente. Então, só um instante. Então, tudo que a gente enfrenta na nossa vida, na natureza, no cotidiano, existem causas que têm os seus efeitos. Então, desordem, bagunça, coisas ao acaso não funcionam. Isso não funciona, tá? Porque a causa de tudo é Deus. E Deus é soberanamente capaz de criar tudo que nós temos aí, da mais ínfima coisa até a mais grandiosa delas, tudo é obra divina. Tá? Então, o que não foi construído, não foi feito por nós, tem uma razão essencial de existir, que é
Deus, na sua pureza, na sua grandeza. Então, muito importante a gente se lembrar de não existir nenhuma coisa que ultrapasse os limites da mais potência e inteligência humana que não seja Deus. Tá? Deus é superior à humanidade de uma forma tão absurda que a gente não consegue entender. Tá? Então, essa matéria que a gente está estudando hoje, esse assunto que a gente está estudando hoje, ele geralmente é passado muito rapidamente nos estudos, nas palestras, nos nossos trabalhos, porque nós temos o instinto divino em nós. Não temos capacidade intelectual suficiente para alcançar essa divindade. Não é possível. Então, o que a gente faz? A gente entende que Deus existe. Deus é a causa de tudo, a primeira que criou tudo. Deus é a inteligência suprema. Deus é a sabedoria suprema, infinito em todas as perfeições. Deus é a razão. Deus é a essência. E pronto. Porque se a gente fosse aprofundar demais, nós podemos entrar. Por quê? Falta-nos um sentido para entendermos a grandiosidade e a essência de Deus, como os Espíritos nos ensinaram. Então, ao acaso, não podemos dar crédito. Acaso não existe. Então, se as coisas acontecem, se elas funcionam, se elas são boas, se elas têm um efeito bom, um efeito bacana, é porque a causa é inteligente. E essa causa inteligente é divina, é Deus. Tá certo? Muito interessante que a gente veja isso. Eu me lembro de uns muitos anos atrás, um dos nossos mentores dizerem que Frederico Júnior o chamou para um passeio e que ia mostrar Deus a ele. E ele disse, olha, mas você já viu Deus? Eu falei, já, eu já vi. Então ele foi, lépido e faceiro para fazer o passeio. E enquanto eles estavam sobrevoando locais de grande sofrimento, ele explicava para o nosso irmão o seguinte, eu vejo Deus ali, naquela pessoa que sofre e está sendo auxiliada. Eu vejo Deus ali, naquela pessoa que está em desespero, que está sendo auxiliada também. Eu vejo Deus naquela pessoa caridosa, que está indo ali, sem nenhuma segunda intenção, auxiliar desprendidamente os outros. Então Deus está nisso tudo, porque pela obra a gente conhece o autor. Você vê um quadro magnífico, maravilhoso, lindo, de doer os olhos, de tanta maravilha. Você sabe que alguém pintou aquele quadro. E assim é na obra divina. Você vê aí os campos floridos, as aves no céu, a precisão e a magnitude da natureza funcionando extraordinariamente bem, tudo sincronizado, as estações do ano, nosso dia que amanhece logo depois da escuridão da noite. Então, tudo isso é sincronizado por quem? Tudo isso funciona coordenado por quem? Quem é que preside a tudo isso? É Deus. Só pode ser Deus. A gente não o vê. A gente não sente, às vezes, a sua presença. Mas ele está em tudo. Ele é tudo. Então, é importante que a gente responda essas questões intimamente para que a gente se desvincule disso. E a primeira dessas questões, como a Evelyn diz aqui, é fácil de responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos vitais, eles são inaptos a terem coisas além das coisas materiais. Então, vocês já imaginaram pensar em algo infinito? Algo imortal? Para nós que somos finitos, que somos mortais, que sabemos que já, hora dessa, vamos desencarnar. Então, esses conceitos, para nós, hoje, encarnados e nessa evolução que estamos, representam muito dessa dificuldade que nós temos de entender a divindade. Tá? Porque a nossa alma não tem essa percepção de Deus, porque para nós tudo tem um fim. Viemos aqui, nascemos, criança, evoluímos, vamos envelhecer e vamos embora. Para onde? Para a vida espiritual. Mas para nós as coisas têm um início e um fim, e Deus não é assim. Deus é infinito. A nossa vida também é infinita. Mas enquanto estamos aqui nessa percepção de morte, difícil a gente entender algo que não morre,
algo que vive e que existe desde sempre e para sempre. Certo? Então é importante que a gente se lembre disso. Ninguém jamais viu a Deus, afirma João em sua epístola. Não, porque Deus é espírito. Claro, né? Então não pode ser percebido pelos sentidos comuns, materiais. Não podemos ver Deus com os olhos do corpo. Exatamente. E perfeitamente a explicação dele aqui. A Flávia diz aqui, mesmo depois do desencarne, muitas vezes ainda não teremos condições de entendermos o que é. Com certeza. O divino é tão alto no entendimento, o ser humano ainda não é capaz de alcançar. Tá certo? Então é importante que a gente se lembre disso. Deus se faz evidente ante a nossa compreensão por todas as suas obras. Vocês já imaginaram que coisa magnífica a natureza se expondo como ela se expõe? Um pôr do sol fantástico, o nascer do sol maravilhoso, a aurora boreal, né? A natureza que se renova constantemente. Esse ano nós estamos aí vivendo em pandemia, mas nós estamos observando coisas que a gente não observava há quantos séculos, às vezes quantas décadas, não é? A cordilheira do Himalaia, por exemplo, ela foi vista a 248 quilômetros de distância, algo que não acontecia, sabe lá, há décadas. Desculpe. Então é importante que a gente pense nisso. A grandeza das coisas divinas são muito maiores do que a gente pode enxergar, imaginar, do que a gente pode calcular e pensar. Tá? Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, como disse Jesus, e está lá registrado em Mateus. Por que isso? Porque não podemos desconhecer que há algo grande, muito. E não podemos desprezar isso. Tá? Desprezar isso, essa riqueza, essa maravilha, seria a gente cuspir no prato que a gente anda comendo. Tá? Então é necessário que a gente busque a felicidade, que a gente corra atrás, tente entender que Deus, nessa inteligência suprema que Ele é, causa de tudo, essência de tudo, sempre está por nós. Tá certo? Então, viver sem a crença em um ser superior, como a Eve diz para nós, é negar a obra da criação. Você nasceu de que maneira? Não é? Jesus disse que o Espírito vem de Deus, a carne vem da carne e o Espírito vem de Deus. Então os nossos pais nos deram a matéria física, mas quem é que plantou um Espírito dentro de nós? Não foram eles. Então nós estamos aqui por obra conjunta dos nossos pais e de uma obra divina, que é Deus, que nos deu essa superioridade. Isso é real. Essa é a verdade. Deixa eu ver o chat aqui, gente. Vocês me perdoem. Quando nos afastamos de Deus, tudo se enfraquece. Damos lugar ao personalismo, ao ódio, à presunção e a todas as mazelas da humanidade. Com certeza, dona Helena, com certeza. Porque o mal é a ausência do bem. Deus é o bem. Então, se a gente se afasta dele, as coisas ruins vão acontecer naturalmente. Por quê? Simplesmente porque a gente se afastou do bem. Deixou de fazer o bem, então nos aproximamos do mal. O mal é a ausência do bem. Então é importante que a gente pense nisso. No nosso estado evolutivo de ignorância, nós não temos ainda condição plena de entender a Deus. A beleza divina, para nós, na nossa pequenez, é extremamente difícil. Muito difícil. Tá certo? A Evelyn passou aí para nós uns videozinhos muito interessantes. Pôs aqui o nosso famoso Sonrisal, ela não pôs aqui o nome, mas a gente sabe que é, não é verdade? E importante a gente entender que Deus, ele é uma essência tão absurdamente grande que a gente consegue apenas perceber mínima, mas muito minimamente, a sua grandeza. Mas é necessário, perdão, a gente compreenda que Deus está e é tudo. Deus é tudo que a gente pode ter de bom, de melhor. Toda a maravilha da criação se resume a Deus. Tá certo? Meus queridos, estou aqui com a palavra franca. Hoje vocês estão muito quietos. Tá? Eu falei muito, já temos aqui
25 minutos de bate-papo e muito poucas pessoas se manifestaram aí. Eu queria pedir a vocês que se manifestem conosco, ainda que seja pelo chat, para que não fique uma aula tão maçante, né? O trabalho da Evelyn é excepcional. Excepcional. Eu falei com ela essa semana pelos nossos canais, mandou um abraço para todos nós, perguntou como estamos indo de cursos. Eu disse que estamos indo bem, que estão gostando muito, as pessoas estão participando, que está uma maravilha, e está mesmo, né? Eu creio que vocês estão gostando, eu imagino, manifestem aí, por favor, para que eu não passe vergonha lá com ela. E aí, um retorno aí disso. Eu falei para ela em nome de vocês, espero que não fiquem, mais gente chegando aqui, espero que não fiquem bravos comigo, mas disse a ela que estamos adorando o trabalho, e o trabalho realmente é muito bom, muito elucidativo, que a gente tem aprendido muito. Mas eu quero, como toda semana eu faço, pedir a vocês que me ajudem. Aí, as manifestações, que vocês mandem perguntas, aí no chat, no nosso grupo, ou me mandem em mensagem particular lá no grupo, vocês podem mandar algo diretamente para mim, peguem lá o meu telefone, o Grupo Espírita Requejo de Cristo vai ficar muito feliz em responder para vocês podem ter certeza. Mas, de qualquer forma, já são 20 horas e 57 minutos. Nós estamos felizes, sinceramente, de estarmos trazendo a vocês mais essa possibilidade de estudo, mais essa possibilidade de iniciarmos dentro da doutrina espírita aqueles que ainda não a conhecem. Então, isso para nós é extremamente gratificante, muito importante. Ainda não podemos nos reunir, ainda não podemos aglomerar, mas nós estamos aqui nos aglomerando através das plataformas digitais. E isso Elaine, obrigado, viu, pelo seu carinho. Eu te perguntei aquela hora porque você acho que foi a primeira que entrou e eu fui te autorizar e neguei. Então, por isso que eu te perguntei se havia sido você, viu? E me perdoe aí, porque eu tenho certeza que ao invés de te deixar entrar, eu te neguei a permissão, viu? Mas foi um equívoco aqui meu, tá? Me perdoe, tá bom? Meus queridos, eu quero agradecer demais a vocês pela presença, pelo carinho de estarem conosco, darem a alegria de termos aqui esta segunda-feira feliz, gostosa, de conversarmos com vocês aqui, de termos esse conhecimento todo à nossa disposição para a gente desenvolver dentro da nossa espiritualidade. A doutrina espírita é tão gostosa, né? Ela nos dá tanta coisa boa. E a gente só tem a agradecer a todos vocês. Quero dar um recado a vocês, antes que a gente se encerre aqui, porque parece que finalizamos o assunto sem mais delongas. No próximo sábado, dia 5, o Grupo Espírita Guerreiro de Cristo reabre as suas portas ao público. Ainda estamos formatando o trabalho, essa semana vamos terminar a formatação, em conjunto com a espiritualidade superior que nos governa, mas devemos reiniciar os nossos atendimentos no sábado, horas, tá? Horários completamente diferenciados, um trabalho totalmente diferente. Ainda estamos em formatação, mas vai ser um trabalho novo, com bastante cautela, com espaçamento, com higiene, com todos os protocolos de segurança necessários, tá bom? Devemos trabalhar das 14 às 18 horas aos sábados, por enquanto. As reuniões mediúnicas já estão funcionando, mas o nosso trabalho público deve se iniciar agora no próximo sábado, tá bom? Nós estamos à disposição de vocês para a todos, com muito carinho, aqueles que nos procurarem aqui, com certeza vamos atender vocês com muita graça, com muito carinho, tá bom? Eu agradeço imensamente a presença de todos conosco, tá bom? Que a gente possa, estou publicando aqui da semana que vem sobre os atributos da divindade. Então, semana que vem nós vamos estudar os atributos de Deus, a imaturidade, a imortalidade e coisas assim, tá bom? Eu vou publicar para vocês aqui já, agradecendo imensamente
Rede Cristo, a presença de todos vocês, o carinho de todos vocês com a nossa casa, com a nossa doutrina e de tabela com todos nós, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e deixo para vocês um beijo, um abraço fraterno, que nós possamos encerrar em paz. Aí, pedindo a vocês que cliquem aí no telefoninho vermelho para a gente encerrar a gravação e para que eu possa publicar o mais rápido possível a aula de hoje para todos, tá bom? Paz a vocês, muita paz mesmo, muito carinho, e que Jesus esteja no coração de todos, até que a gente consiga, além de Jesus, entender a Deus, né? Um beijo, um abraço, muita paz, até a próxima.